aqui a puxar as orelhas ao governo, e uma cultura mais sólida de responsabilidade. Planeamento e organização. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O governo tem pouco mais de um ano, 2, se considerarmos a primeira eleição em 2024, e o Presidente da República tomou posse há pouco mais de 2 meses. António José Seguro venceu a primeira volta, fazendo o pleno da esquerda, arrasou na segunda com os votos de 2/3 do país, que rejeita a ideia de dar poder ao Chega ou André Ventura. Passou pouco tempo desde que Seguro garantiu que não seria por ele que a legislatura seria interrompida, mas o governo já fala de maioria absoluta e da volatilidade do momento político. Há expectativa quanto ao que o Presidente fará se a direita aprovar no Parlamento a reforma da legislação laboral. De igual forma, é uma incógnita o que fará Seguro se nem Chega nem PS viabilizarem o orçamento do Estado. Na saúde, o Presidente pede um pacto e não se percebe se isso é uma vantagem ou uma desvantagem para o governo. Mais evidente foi o puxão de orelhas presidencial à desgovernação na resposta às tempestades. O que vale tudo isto? À procura de uma resposta, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz, antes de puxarmos a lupa para ver cada um dos potenciais atritos que possam existir ou vir a existir entre Belém e São Bento, pergunto-te, está a criar-se algum clima de tensão entre Governo e Presidente? Publicamente, eu acho que as relações permanecem estáveis e percebe-se que Luís Montenegro, em particular, e o Presidente têm procurado gerir com pinças este início de mandato presidencial. Agora, é evidente que com o passar do tempo começam os pretextos, ou se quiseres, os momentos em que, evidentemente, a coabitação deixa de ser inteiramente pacífica. E aí é que começa a ser posta à prova a verdadeira estabilidade desta nova relação entre Belém e São Bento. Código Laboral e o dedo da Ministra apontado ao Presidente por empoderar a UGT, presidência aberta e consequente relatório em que Seguro aponta a falta de coordenação e de clareza na governação da catástrofe, o discurso dado é que parece começar a apontar para eleições antes do tempo, depois do Presidente dizer que o país não pode estar sempre em eleições. O que te parece mais complicado de gerir no momento? O que me parece que vai ser mais difícil de gerir, na verdade, é mesmo o Código Laboral, porque é em si mesmo um dossiê muito em que o Governo se colocou numa posição complicada. Pelo modo como lançou o projeto, quase sem pré-aviso e sem que o assunto tenha sido devidamente abordado em campanha eleitoral, pelo modo pouco hábil, politicamente muito pouco hábil, mesmo como lançou as primeiras discussões até à greve geral e como se posicionou de forma a que a esmagadora maioria dos portugueses, ou pelo menos uma forte maioria dos portugueses, pelo que vamos vendo pelas sondagens, se tenha colocado da crítica ao documento. O que levou, aliás, António José Seguro, na campanha eleitoral das presidenciais, a deixar muito claro que vetaria o documento se lhe chegasse à mão sem o acordo. E tudo isso levou a que o dossiê se tornasse mais difícil ainda de gerir para o governo. Portanto, por todo o processo, não exatamente pelo que está agora em cima da mesa, parece-me muito evidente que esse é o potencialmente mais difícil, porque o governo terá, se conseguir aprovação para
o seu código laboral no Parlamento, o governo estará sempre contra a esquerda, contra as centrais sindicais, contra a maior parte dos portugueses e potencialmente contra o Presidente da República. Portanto, aí prevê-se um embate difícil. Agora, eu não estou seguro nem que o governo consiga uma maioria direita para o documento, ainda é possível, claro, com o Chega, nem que esse processo seja rápido. Portanto, eu admito que isso possa demorar o seu tempo. Está para setembro, é a previsão que se faz por esta altura, e aí pode haver uma greve geral novamente das duas centrais sindicais, coisa que não existirá no próximo mês. Deste modo, o Presidente estará mesmo obrigado a vetar? Quer dizer, de certa forma é difícil António José Seguro, depois de ter sido tão vincadamente afirmativo na campanha eleitoral, recuar face àquilo que disse. É difícil porque é a legitimidade de um Presidente da República é a legitimidade de uma pessoa, não é de uma instituição. O Governo é uma instituição com muita gente. O Presidente da República é só um, é eleito uninominalmente e, portanto, da sua palavra, da sua coerência, depende muito a credibilidade que tem. Agora, dito isto, é claro que o Governo pode aceitar fazer grandes alterações na proposta laboral que coloca o Presidente numa situação menos desagradável. Não parece, claro, muito previsível a esta distância, ainda que o Chega, o parceiro possível, pelo que se vê, vá insistindo em alguns pontos que, por ironia dos destinos, acabem por tocar em reivindicações que a UGT foi fazer. Logo a seguir a esse período em que se pode estar a discutir o pacote laboral em votação final global, chega a entrega do orçamento e depois a discussão em novembro e dezembro. O Presidente, pode-se dizer, empoderou a oposição ao sinalizar que a não aprovação do orçamento não implica obrigatoriamente eleições antecipadas. Bem, essa expressão foi usada pela Ministra do Trabalho a propósito do Código Laboral. Registro. Por isso eu estou a usar agora. A pergunta é boa, mas eu acho que a intenção do Presidente não foi claramente essa. Ou seja, eu acho que aquilo que o Presidente quis, uma vez mais, estávamos em campanha eleitoral, nas campanhas os candidatos têm, mesmo que queiram ser muito resguardados naquilo que dizem, e seguro foi, os candidatos acabam por ter de se posicionar e, portanto, definir um bocadinho melhor a sua linha estratégica, e aquilo que António José Seguro aí quis foi não só distanciar-se do ex-presidente Marcelo e das muitas dissoluções que aconteceram, mas ganhar espaço de manobra para o seu mandato, de maneira a não ficar preso a posições muito fechadas que Marcelo Rebelo de Sousa, com o decorrer dos eventos, acabou por fazer. Portanto, eu acho que foi, sobretudo, não foi tanto empoderar uma parte ou outra, e aí claramente se atribuiu mais força negocial, acabou por ser a oposição, pelo motivo que tu dizias. Eu acho que António José Seguro quis foi proteger o seu espaço de manobra política. Eu quanto ao próximo orçamento, em particular este orçamento que se seguirá, eu vejo com grande dificuldade que possa surgir ali uma crise política, e digo-te porquê de uma penada. Nós estamos perante um orçamento ainda no rescaldo de todas as tempestades que aconteceram, não só na zona centro do país, também na Península de Setúbal, mas que causaram grandes prejuízos, que vão obrigar a bons investimentos do Estado. Estamos perante um orçamento de Estado que Luís Montenegro, cautelosamente, devo dizer que aí julgo que bem, foi desaditivando, ou seja, foi retirando polémicas dos orçamentos, foi retirando tudo o que são propostas legislativas que habitualmente se colocavam nos orçamentos e que eram mais polémicas. Ele foi retirando do orçamento e foi retirando de propósito para criar menos entropias na discussão orçamental. Eu acho que isso é bom para a discussão do orçamento, que é uma peça importante de governação, mas neste caso retira também alguma, digamos assim, algum do quente das discussões que muitas vezes faziam. Portanto, em particular, este orçamento, sendo ainda muito cedo na legislatura, eu não vejo grandes motivos para que não exista, para que não acabe por existir um apoio qualquer. Então deixa-me perguntar-te o que é que terá feito o Governo a começar a pensar já em eleições, não é? Porque de forma clara o Montenegro, que é candidato à liderança do PSD,
sem adversários, já fala em maioria absoluta. Nuno Melo deu uma entrevista ao Expresso este fim de semana, fala de volatilidade da política portuguesa, não permite que ninguém possa garantir que a legislatura chegue até ao fim. O que é que se passa quando o Presidente disse que não seria por ele que a legislatura seria interrompida? Excelente pergunta, porque na verdade não há uma resposta evidente para isso. Vamos lá ver, não há nenhum fator neste momento que aconselhe o Governo a procurar eleições antes do fim da legislatura. Não há nenhum. Desde logo porque o Governo conseguiu reforçar um pouco a sua posição nas últimas legislativas. E isso deu-lhe um pouco mais de espaço de manobra, não é muito, mas deu um pouco mais. Porque o Governo precisa de tempo para, sobretudo naquilo que depende de si, do lado executivo, resolver grandes problemas que tinha pela frente e continua a ter pela frente, como seja mercado da habitação, estado do Serviço Nacional de Saúde. Em particular, estes 2 pontos serão muitíssimo importantes para o julgamento que os portugueses farão do Governo. Em terceiro lugar, porque as sondagens não estão a ser favoráveis. Eu diria que uma explicação possível é precisamente porque esses grandes problemas continuam sem dar sinais de estarem a resolver-se. E por último, se me permites um quarto argumento, porque nós olhando para a Europa e no momento de crise, de certa forma, prenúncio de crise, com custos a dispararem do ponto de vista da alimentação, mas também de energia, etc., os governos têm tido muita dificuldade todos quando vão a eleições. Veja-se o que aconteceu no Reino Unido ainda há 2 semanas, onde Starmer foi a eleições locais e teve um arraso e explotou uma crise interna imensa. A Luís Montenegro tem sorte, porque conseguiu ultrapassar largamente o Rubicão das eleições em Portugal. Não vou dizer que intacto, no sentido de não conseguiu a tal o seu ambicionado objetivo de maioria, mas conseguiu ganhar um pouco mais de espaço de manobra, e isso, não sendo algo de extraordinário, é suficiente para que ele possa respirar durante 3 anos e investir o seu tempo, energia e capacidade política a resolver questões que para os portugueses são materialmente importantes para que possa ser avaliado e aí sim procurar o seu objetivo. Um desses momentos, e para finalizar a nossa conversa, referiste-o há pouco, que tem a ver com a saúde. O Presidente deu 1 ano a Adalberto Campos Fernandes para trabalhar um pacto na área da saúde, que é a área mais difícil de gerir para o Governo. Consegues antecipar se este acabará por ser uma área de aproximação ou afastamento entre os palácios? Eu, na verdade, acho que esse foi provavelmente o passo mais arriscado de António José Seguro até agora na sua presidência. Eu vejo, por exemplo, o relatório sobre o que aconteceu nas tempestades do início do ano. É difícil de digerir para um governo que sempre disse que teria feito tudo bem, mas sendo difícil de digerir, quer dizer, o essencial para o governo nesse caso é que a época de fogos não seja um drama, para que a reconstrução avance com outro ritmo e, portanto, está nas mãos, em boa medida, está nas mãos do Governo ter mecanismos de prevenção e de atuação que consigam resolver. Na questão da saúde, o risco ficou mais do lado do Presidente, porque isto é um passo que poucos Presidentes têm dado e que, quando dão, normalmente não corre muito bem. Eu vejo que a Ministra da Saúde aparenta ter uma boa relação com Adalberto Campos Fernandes, com quem aliás já se reuniu, o homem que António José Seguro pediu que intermediasse as conversas, e portanto acho que há ali algum espaço politicamente e pessoalmente para que o Governo possa rentabilizar a seu favor, sobretudo numa área onde o próprio Governo não tem conseguido grandes resultados. Passaram 2 anos, passou um plano de emergência, passaram muitas tentativas de revisitar a legislação para melhorar o estado de situação e a verdade é que os últimos dados sobre o ano que passou, sobre os primeiros meses deste ano, não são nada animadores. Portanto, talvez aí o Governo possa, com alguma habilidade, aproveitar este pacto ou esta procura de um pacto para a saúde para conseguir um balão de oxigênio. A fechar este episódio, faço-lhe a sugestão para assistir a 2 eventos do Expresso. Já esta quarta-feira, em Lisboa, a conferência sobre sustentabilidade na saúde.
com a abertura da ministra Ana Paula Martins e encerramento do Presidente da República, António José Seguro. Na sexta-feira, subimos ao Porto, onde levamos pela primeira vez o Festival de Podcasts do Grupo Impresa, para ver e ouvir ao vivo Expresso da Manhã, Geração 40, Geração 2000, Money, 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 Histórias do Porto e, a fechar, Pedro Abrunhosa, no posto emissor. Os dois eventos são de entrada gratuita, mas de inscrição obrigatória. Procure em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.